Olá, me chamo Mônica da Cigana Zanaí, também conhecida como Mãe Bessem. Gente, essa semana eu tive em São Paulo e eu queria muito dividir uma coisa com vocês que me marcou muito, que me deixou muito pensativa e eu resolvi trocar experiência com vocês. Eu sempre brinco com os meus filhos de santo que quando um morador de rua chega perto de você e pede alguma coisa, dê uma moeda, dê alguma coisa que a gente nunca sabe quando é Exu. Porque aconteceu uma vez comigo de eu estar dentro da minha casa, eu fazia comida para vender e tal, e do nada deu um apagão, eu e meu esposo saímos, fomos sentar no portão até a luz voltar. Nisso veio um morador de rua e disse assim para mim assim: "Poxa, eu tô com tanta fome". Aí eu olhei pro meu marido assim, aí ele falou: "Eu sei que você tem comida, você podia me dar um pouquinho". Aí meu marido, que não é espírita, falou assim: "Ih, deve ser aquelas coisas tuas aí, hein? Como é que vai adivinhar que você estava fazendo comida?". E aí eu vim dentro de casa, preparei uma quentinha e levei para esse morador de rua. E aí ele disse assim, me dá R$ 2. Falei, para quê? Porque eu preciso ir na penha. Aí eu preciso te defender. E aí eu rapidamente tirei um único R$ 2 que tinha e dei. E depois eu lembrei que eu estava com um problema com uma pessoa e essa pessoa tinha ido para a penha, para um centro espírita para poder fazer algo contra mim, que era uma pessoa que tinha problemas comigo e tal. Hoje a gente se fala, mas na época não. E aquilo me marcou muito, eu guardei. Mas o que eu queria dizer para vocês, eu fui em São Paulo recentemente, eu cheguei tem 2 dias. E parou um morador de rua e falou assim para mim assim: "Pô, senhora, tem como a senhora me dar um dinheirinho? Não, tô cheio de fome". Aí eu brinquei com ele e falei assim: "Amigo, se eu te contar a minha história, tu vai tirar o que tu tem e tu vai me dar". Aí ele falou: "Pô, será que a sua história é tão ruim assim?". Por quê? Aí eu falei: "Pô, tá brabo". E olha que eu tinha ido para passear, para curtir aquelas coisas todas. Fui fazer minhas coisas espirituais, mas também passear, conhecer, ir comprar roupa, enfim. E aí ele falou assim: "Não, olha, hoje eu tô na rua por escolha minha. Eu escolhi viver essa vida porque eu escolhi o mundo das drogas, então nada mais justo do que eu ir pra rua e não fazer minha mãe sofrer e nem a minha família, né? Porque eu sei que quando a gente entra nessa, quem sofre é a família quando gosta da gente de verdade". Falei: "Pois é, isso é verdade. Mas senhora, isso é escolha e a gente vive aquilo que a gente escolhe". E aí ele falou assim: "Poxa, eu sei que eu sou fraco, né, eu vejo muita gente reclamando da rua, senhora, mas o meu irmão é evangélico, né, missionário, a esposa dele também era missionária, e aí o filho dele entrou nas drogas e quando foram matar o filho dele, mataram a esposa, a filha, o outro filho e o filho que era viciado. Meu irmão perdeu 4 pessoas da mesma família". E aí o meu irmão, eu pensei que meu irmão ia cair nas drogas, pensei que meu irmão ia se matar, mas não, ele se apegou muito mais à igreja, né? Porque sobrou uma filha no qual estava na casa da sogra, e eu, porque minha ex-mulher me traiu, eu caí nas drogas e hoje eu estou aí morador de rua. E aí, o que que a senhora me diz? A senhora acha que o seu problema é menos ou mais do que o do meu irmão? E aí eu parei assim, eu chorei tanto dentro do hotel, porque eu reclamo tanto da vida e tem gente pior do que eu. O cara perdeu praticamente a família inteira, mas ele não perdeu a fé. Ele não deixou a fé dele se abalar momento algum. Quando ele me disse assim: "O meu irmão perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus". E é isso que está confortando ele. E eu, por menos, entrei nessa vida. E aí eu fiquei conversando com aquele morador de rua de frente ao hotel onde eu estava. E eu subi, que eu ia tomar banho, que eu ia sair para um restaurante para jantar. Mas aquilo me impactou tanto, aquilo me feriu tanto, aquilo me fez acordar para a vida que por pior que seja o que a gente está passando, tem gente muito pior. E aí eu fiquei pensando, caraca, o cara perdeu a família quase toda, mas não perdeu a fé. Quantas e quantas pessoas dentro da nossa religião, por menos larga a religião, né? Por menos
abandona, denigra a imagem da nossa religião. Então eu fiquei muito pensativa. Eu espero também ajudar muita gente que hoje reclama, que abandona a religião, que abandona a fé, que o que move o ser humano é a fé. Por mais que ele perdeu 4 pessoas da família, ele não perdeu a fé em Deus. Ele não perdeu a fé que ele tinha e foi o que sustentou ele. Então eu acho que nós espíritas devemos também refletir que problemas todo mundo tem, dificuldades nós vamos passar, altos e baixos teremos na vida, mas a única coisa que é de graça e que a gente não pode perder nunca é a fé. Boa noite, fiquem com Deus, que os orixás abençoem vocês e reflitam muito sobre isso. Pior do que a gente vive hoje, tem pessoas que têm 3 vezes mais dor do que a gente. Eu reclamo tanto da vida, mas graças a Deus eu tenho meus 3 filhos vivos. Então vamos refletir. A gente às vezes tem saúde, tem 2 pernas, 2 braços, tem tudo e reclama da vida, né? E literalmente a gente vive aquilo que a gente escolhe. A gente vive o que a gente quer viver. A gente escolhe o que a gente vai viver na nossa vida. Então eu espero que, do fundo do meu coração, do mesmo jeito que mexeu comigo, aquela palavra daquele morador de rua que não vai sair da minha mente nunca. Eu espero que mexa com vocês também e faça vocês ficar mais firme na fé, ficar mais forte do que nunca e querer mudar, fazer diferente, botar a vida para frente. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar e aí enfrenta a vida, porque enquanto há saliva, há vida. Enquanto você está de pé, você ainda tem tempo para lutar. Muitos estão dentro do hospital querendo estar como eu, andando, curtindo, né? E não tem oportunidade. Então, tenha a oportunidade de fazer a vida diferente. Se aquilo que tu está vivendo hoje não é bom para você, muda. Faça diferente. Construa a sua vida, refaça ela. Nunca é tarde para recomeçar, tá? Só é tarde quando você vai embora, que aí você não tem mais a chance de viver uma nova história, né? Então, aproveite. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.